Graça e paz, queridos, amém? Como é bom, né, estarmos na casa de Deus, primeiro culto de 2024, e a nossa igreja, ela sempre trabalha com um tema durante todo o ano, né? E esse ano, a nossa igreja tem como tema, quem sabe aí? O ano da expansão. O que é expansão, gente? Crescimento. É o ano de alargar as nossas tendas. É um ano de colher aquilo que foi plantado no ano passado, né? Então esse ano, irmãos, nós trabalharemos o ano da expansão. O ano em que nós vamos ganhar território, Imperatriz. O ano em que nós vamos crescer, colher, expandir. Mas para isso, não adianta, como foi falado na reunião sexta-feira, não adianta nós ficarmos só na euforia, né? De dizer, é o ano da expansão, é o ano do crescimento, é o ano de multiplicar, é o ano de alargar, é o ano de crescer, e nós ficarmos parados. Não adianta. Tá bom? Mas não é sobre isso que eu vou falar essa noite. Vou falar sobre um assunto mais delicado. Tá? Talvez os irmãos já estejam aí preparados para uma palavra forte, né? Porque muitas pessoas falam: eita, o irmão Nildo quando prega, ele é bruto, né? Ele é duro. Irmãos, cada um tem uma maneira de levar a mensagem. Por exemplo, quando a pastora Luciana vem pregar aqui a palavra de Deus, vem pregar a mensagem, ela é toda meigazinha, né? Toda delicada. As mulheres ficam tudo olhando, paralisadas. Mas tudo que ela fala está contido aqui, na palavra de Deus. Tá? Aí quando é o pastor Alessandro, ele já é mais, né, temperamental, ele já é mais eufórico, ele já dá uns gritos. Cada um tem sua maneira de trazer a palavra de Deus. Só que o pastor Alessandro também se baseia pelo quê? Pela palavra de Deus. E comigo também não é diferente. As pessoas dizem que eu sou bruto, que eu sou, que eu dou lapada, não sei o quê. Gente, mas tudo que é falado aqui através de mim também está contido aqui na palavra de Deus, na Bíblia, que é o nosso manual de prática. E hoje eu prometo para vocês que vai ser bem suave, tá? Hoje nós vamos aprender que nós vivemos em um deserto chamado Imperatriz. E nós vamos aprender que não é só um deserto que nós vivemos, são vários desertos. E no momento que eu estiver falando sobre algum tipo de deserto, aí você vai se identificando qual o deserto que você vive, qual o deserto que você está vivendo. Porque nós, de fato, cada um de nós, vivemos em um deserto. Sabia disso? Abra sua Bíblia, Evangelho de São Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo, tá bom? Mateus, capítulo 4. Apenas o versículo 1. Mateus 4, verso 1. Amém? Mateus 4, verso 1. A palavra de Deus vai dizer assim, irmãos: Jesus foi então conduzido
pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Satanás, pelo diabo. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pedir para que nessa noite nós possamos de fato aprender a palavra. E através daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser dito, nós possamos entender em qual deserto nós estamos situados. Vamos orar, feche seus olhos. Deus maravilhoso, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na tua casa, no templo. Te adoramos, já glorificamos, cantamos. E agora, Deus, nós queremos aprender um pouco mais através da mensagem, através da palavra. Que a palavra nessa noite, Deus, venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos, Deus, aprender. Que nós possamos, Deus, aprender e colocar em prática na nossa vida, pois nós precisamos, Senhor. Obrigado, Pai. Fala conosco, fala com teu povo, no nome de Jesus, amém. Amém? Falando em deserto, aí começa a chover. Bom, né? Pois bem, meus irmãos, lemos aqui um versículo de uma história muito longa, de uma história muito grande, que todos nós aqui devemos conhecer essa história. Jesus, nesse momento, ele estava passando por um período de jejum, onde já havia 40 dias e 40 noites, Jesus em jejum. E o nosso inimigo declarado, nesse exato momento, ele aproveita da fragilidade, ele aproveita da fome que Jesus passava, ele aproveita da fraqueza que Jesus estava naquele momento, e ele vai investir contra a vida de Jesus. Lembrando, meus irmãos, que Jesus aqui no deserto, quando eu digo que ele estava fraco, com fome, vocês podem estar perguntando, mas Jesus fraco? Jesus com fome? Como assim? Jesus, nesse momento, meus irmãos, ele não estava sendo Jesus o Deus. Ele não era Jesus o Filho de Deus. Jesus, nesse momento, ele era um homem como cada um de nós. Por isso o diabo foi tentá-lo, para tentar destruir, para tentar acabar com ele naquela situação que ele estava ali. E nesse momento, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus leva Jesus até o deserto. Muitas pessoas pensam que quem levou Jesus para o deserto foi o diabo, né? Só que não foi. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que conduz Jesus como homem, não como Deus, ao deserto. Para quê? Para ele ser tentado pelo diabo. Mas por que Deus fez isso com Jesus? Ele fez porque era necessário. Ele fez para que Deus pudesse ver na figura do homem, em Jesus Cristo, que cada um de nós também podemos resistir às investidas de Satanás. Por isso que eu digo, irmão, sabia que cada um de nós vivemos em um deserto? O tema da mensagem dessa noite, meus irmãos, é: em que deserto você está vivendo? Mas aí você pode agora olhar para mim e dizer: eu mesmo não vivo em deserto nenhum, não. Vive sim. Imperatriz é um deserto.
Maranhão é um deserto. A sua casa, às vezes, é um deserto. E eu vou explicar aqui alguns tipos de deserto que nós vivemos, que muitas pessoas vivem, e aí você vai se identificar. Talvez é nesse deserto que você está vivendo. Tá bom? Então fique bem atento, porque se nós sairmos daqui tendo conhecimento e com a capacidade de diferenciar e sair do deserto que você vive, você vai sair daqui totalmente diferente. E a partir de amanhã, você vai saber como sair do deserto que você vive. Amém? Primeiro deserto, irmãos, que tem muitas pessoas que estão vivendo, e esse deserto, ele cresce cada vez mais. Chama-se deserto da precipitação. Que tipo de deserto é esse? Deserto da precipitação. Meus irmãos, eu digo com toda certeza que esse deserto é um dos desertos que mais cresce no meio do povo, inclusive dentro das igrejas. Esse deserto, irmão, quem adentra nele, quem entra nesse deserto, é você mesmo. Veja que a palavra diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Mas o deserto da precipitação não é o Espírito Santo que te leva, não é o diabo que te leva, é você mesmo. Porque esse deserto é aquele que você entra através das suas escolhas erradas, através das suas precipitações ao escolher algo. Esse deserto é um deserto que cada vez mais tem crescido, meus irmãos. Porque muitas vezes você dá ouvidos a quem não deve dar. E quando você dá ouvidos a quem não deve dar, você está entrando no deserto da precipitação. Quando você não escuta conselhos, quando você decide as coisas por si próprio, quando você é ignorante, quando você é arrogante, quando você se acha autoconfiante o suficiente para não depender de ninguém, isso são escolhas. Isso são escolhas precipitadas, que você escolhe, que você se precipita, e quando você menos espera, você está caminhando a passos largos para esse deserto, o deserto da precipitação. Como eu falei no começo, tudo que eu falo aqui pode ser duro, pode ser lapada, pode ser, como é que se diz, bruto, mas eu não falo nada que não esteja contido na palavra de Deus. Então vamos para a Bíblia, quando eu falo desse deserto de precipitação, e aí nós pega um exemplo da Bíblia, de uma pessoa que entrou de cabeça nesse deserto da precipitação. Sabe quem? O filho pródigo. O filho pródigo, meus irmãos, é um exemplo de jovem, de homem, que ele entrou no deserto da precipitação de cabeça. Quem conhece a história do filho pródigo aqui? Quem não levantou a mão é porque não conhece, né? Então eu vou contar um pouquinho. Irmãos, um dia um jovem chega para seu pai muito rico. Nós só vamos embora depois da chuva mesmo, né? E essa chuva não vai passar agora não. Esse jovem muito rico, devido a uma herança que ele tinha do seu pai,
Esse jovem, irmãos, ele vai entrar no deserto da precipitação com vontade. Por quê? Porque todos nós sabemos que a herança, ela só é dada quando o pai ou quando a mãe, dependendo de quem tem a herança, morre. Não é? E naquele momento, aquele jovem, ele deve ter visto algo no mundo que a seduziu. Ele deve ter visto algo no mundo que alegrou o seu coração, que abriu sua mente para experimentar algo lá fora. E ele se precipita ao chegar para seu pai e pedir a parte dele na herança. Ou seja, aquele jovem acaba de fazer o quê? De caminhar a passos largos para viver nesse deserto, deserto da precipitação. Quantas pessoas, meus irmãos, têm se precipitado, fizeram suas decisões ao lado de Cristo, mas algo lá fora, algo no mundo, a seduziu, a despertou, para que ele se precipitasse e saísse dos caminhos do Senhor. E agora vivem nesse deserto, no deserto da precipitação. O fato é que aquele jovem, meus irmãos, ele recebe a sua herança. E ele vai para o mundo com a sua herança. Eu vou gritar mais alto. E quando ele pega a sua herança, meus irmãos, ele gasta, ele vai para as festas, ele dá ouvidos a amigos, e daqui a pouco ele vai ficar sozinho, ele vai ficar com fome, ele vai ficar nu, ele vai ficar no lamaçal do pecado. Ou seja, nesse momento ele está no deserto da precipitação. Só que em meio a tudo isso, tem uma notícia boa. Quando nós entramos no deserto da precipitação, nós podemos sair também. Eita. Da mesma maneira que nós entramos pelo deserto da precipitação, nós também conseguimos sair. Estão ouvindo, então, irmãos? Da mesma maneira que nós entramos nesse deserto, nós também somos responsáveis por sair desse deserto também. Como? Caindo em si. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer que quando esse jovem pede a sua herança e ele sai para o mundo, e quando ele perde tudo, ele fica no lamaçal do pecado, ele fica com fome, e ele deseja até mesmo comer a comida dos porcos do seu pai. Ou seja, ele está afundado nesse deserto. Só que, como eu falei, ele mesmo pode sair. Basta ele cair em si. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Aquele jovem caiu em si. E é isso que nós devemos fazer quando nós se precipitamos. É isso que nós devemos fazer quando nós tomamos decisões erradas. É isso que nós devemos fazer quando nós decidimos algo sozinho e você descobre que você se precipitou. E você descobre que o que você fez foi errado. E você descobre que aquilo que você está fazendo não vai dar certo, mas mesmo assim continua fazendo. Foi isso que aquele jovem agora
E agora ele começa a querer consertar um erro que ele cometeu. Aquele jovem, irmãos, ele matou seu pai. Porque quando ele pede a herança nós recebemos de alguém que morreu. Quando ele chega para seu pai e pede a herança, ele está matando seu pai. Ele está matando mentalmente, ele está matando o relacionamento dele com o pai e com a família. Só que naquele momento, irmãos, que ele está no lamaçal do pecado, que ele está na sarjeta, a palavra de Deus vai dizer que ele caiu em si. A palavra de Deus vai dizer que a ficha dele caiu. E ele mesmo pode voltar. Ele mesmo pode sair desse deserto. A vantagem desse deserto, irmãos, da precipitação, é que é nós que entramos, mas é nós que saímos. Basta você cair em si a tempo. Basta você tentar consertar a burrice que você fez. Basta você olhar para trás e ver que tudo que você planejou, todas as decisões que você tomou, a maioria delas foram precipitadas. O jovem cai em si e ele volta. Ou seja, ele sai do deserto. Porque a partir do momento que ele reconhece e ele começa a voltar para a casa do pai, nesse momento ele começa a sair do deserto da precipitação. Meus irmãos, quantas pessoas nessas igrejas por aí vivem nesse deserto? Quantas pessoas conhecem Jesus? Quantas pessoas têm Jesus como principal herdeiro? Você como principal herdeiro de Jesus, e você abandona e você sai, e você entra nesse deserto da precipitação. Mas o bom é que você pode voltar. O bom é que você pode cair em si. O bom é que você pode reconhecer. O bom é que você pode se arrepender e se reconciliar-se com Deus, e sair desse deserto da precipitação e começar a viver uma nova vida, porque foi aquilo que aconteceu com aquele jovem. Ele teve uma nova oportunidade, uma nova vida. Então, se você se identificou com esse deserto, eu vivo nesse deserto há tanto tempo, eu vivo nesse deserto da precipitação e não consigo sair dele, basta você cair em si. Basta você repensar no que você está fazendo. Porque assim como aquele pai que recebeu seu filho de volta de braços abertos, assim Deus também está te aguardando. Amém? Segundo deserto que muitas pessoas também vivem, é o deserto em que você é levado para lá pelo diabo. Que tipo de deserto é esse? É aquele em que você está andando nos caminhos do Senhor. É aquele que você está correto, você vem para a igreja, você vai para a célula, você evangeliza, você fala do amor de Deus. Você tem aquilo que você pede para Deus, Ele te dá. Mas mesmo assim, o diabo te leva para esse deserto. Mas como assim, irmão? Como que eu estou vivendo uma vida correta? Como que eu estou vivendo uma vida nos caminhos do Senhor? Eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, e mesmo assim, o diabo vai me levar para o deserto. É porque, meus irmãos, muitas vezes, quando nós estamos vivendo dessa maneira, correto, quando nós estamos vivendo, buscando, de maneira que agrada a Deus, essa maneira, ela vai desagradar Satanás. E aí, você vai ser um escolhido por Ele, para Ele te levar para lá.
Como eu já falei, que tudo que eu falo é baseado na palavra de Deus, tem uma pessoa aqui na Bíblia que vivia dessa maneira, que a Bíblia vai dizer que era um homem que vivia em uma cidade, e esse homem, ele era íntegro, esse homem ele era correto, esse homem ele desviava-se do mal, esse homem obedecia, guardava os mandamentos de Deus. Sabe quem é esse homem? Jó. De novo. Esse homem era Jó, irmãos. O que Jó fez de errado para que ele fosse levado a um deserto por Satanás? Jó não fez nada de errado. A palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro, honesto. A palavra de Deus diz que esse homem era um homem que se desviava-se do mal. A palavra de Deus vai dizer que esse homem era um homem que guardava os mandamentos, que obedecia, era um homem fiel, era um homem justo. E ele não fez exatamente nada para ele ser levado para o deserto pelo diabo. Então muitas vezes nós estamos andando corretamente nos caminhos do Senhor, buscando viver as maravilhas de Deus, sendo obediente, fiel, justo, verdadeiro, e mesmo assim você vai correr um risco de ser levado para o deserto pelo diabo. Mas por que, irmão Nildo? Não sei. Talvez ele olhe, talvez ele veja que tua vida está boa demais, assim como ele fez com Jó. Talvez ele veja que você está muito obediente. Talvez ele veja que você está no caminho certo, e ele vai te pegar para quê? Para provar se você é isso tudo mesmo. Porque ele fez isso na vida de Jó. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa boa. Esse deserto, olha, o deserto da precipitação, eu falei que é você que entra, mas é você que sai. O deserto que o diabo te leva para lá, é ele que te leva, mas é você que sai também. Como? Na autoridade do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele nos dá essa autoridade. A palavra de Deus vai dizer que nós, com a autoridade do Espírito Santo, nós expulsamos demônios. Então o diabo ele pode te levar para esse deserto, para você viver algumas tentações, mas na autoridade do Espírito Santo, você pode sair. Quando o diabo pega Jó e leva para o deserto, e ele começa a destruir a vida de Jó, claro, com a permissão de Deus. Era para quê, irmãos? Era para ver se Jó realmente era aquilo tudo. Era para ver se Jó realmente era fiel a Deus. Era para ver até quando ele resistiria às tentações de Satanás. Esse deserto, irmãos, é muito perigoso. Porque você pode relaxar. Você pode pensar que está tudo bem. Você pode esfriar. Você pode se conformar em vir para a igreja, sentar nessa cadeira, terminar, ir para casa. Está tudo bem. O diabo não está mexendo comigo e eu estou agradando a Deus. Cuidado, porque esse deserto é perigoso. E assim ele fez com Jó. Muitas pessoas passam por problemas, aflições, angústias, desespero. E muitas vezes ele não entende o porquê está passando por aquilo.
já que essa pessoa busca viver uma vida correta com Deus, já que essa pessoa busca viver uma vida íntegra com Deus, já que essa pessoa busca desviar-se do mal, por que que isso acontece comigo? Se eu sou uma pessoa boa, se eu vivo correto, se eu vivo aos pés do Senhor. Cuidado quando você estiver pensando dessa maneira, porque você pode parar no deserto em que o diabo te leva. E aí quando ele te leva, meu irmão, você pode até sair, mas você vai passar por muitas dores, sofrimentos, assim como Jó passou. Jó conseguiu sair de lá, só que antes dele sair, o diabo fez uma regaço na vida dele. O diabo destruiu tudo que ele tinha. A palavra de Deus diz, irmãos, que esse homem era o homem mais rico do Oriente. Esse homem tinha animais, esse homem tinha posses, tinha terra, tinha bens, tinha mulheres, tinha uma família linda, grande, com muitos filhos. E aí o diabo começa a agir na vida desse homem. Por quê? Por nada, ele não fez nada. A Bíblia rasga elogios a esse homem. Só que ele começa ali a perder seus bens materiais. E alguém chega para ele e fala: Jó, a tua fazenda está pegando fogo. E ele resiste a esse deserto. Jó, teus filhos acabaram de morrer. E Jó resiste a esse deserto. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu está com uma doença aí. A doença era tão feia, tão terrível, irmãos, que ele se coçava com casco de telha. E a sua própria família, a sua própria esposa, pede para que ele amaldiçoe esse teu Deus e morre. Que Deus é esse? Nesse momento, Jó estava no deserto em que o diabo a levou. Como que ele conseguiu sair de lá? Como que ele iria conseguir sair dali? Através da resistência. Através do propósito que ele tinha em mente, que Deus tinha com ele. Você só vai sair do deserto, irmãos, tanto do deserto da precipitação, como o deserto que o diabo te leva, se você entender o propósito que Deus tem para você. Se você não entender, você não vai conseguir sair. Então, irmãos, esse segundo deserto é para que você não relaxe. É para que você não se ache, para que você não fique tranquilo, porque o diabo pode te levar para lá. E aí, meu irmão, esse deserto, ele é sofredor, ele é doloroso, ele dói, ele castiga, ele te aflige, ele traz angústia, ele traz desespero. E para você sair de lá, irmão, você vai ter que ser muito resistente. Mas você sai. O terceiro deserto, irmãos, é o deserto em que você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E esse deserto, eu quero ir para lá. Por quê? Porque a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus toma de conta da sua vida e ele começa a conduzir seus passos, conduzir sua mente, conduzir tudo aquilo que você faz, irmãos, esse é o melhor deserto. Qual o exemplo de pessoa que foi atingido por esse deserto? Que o Espírito Santo de Deus pega e leva para um deserto para ser tentado? O próprio Jesus. Jesus foi ali como um homem, irmãos. E o diabo viu sua fragilidade, viu sua fraqueza, viu que ele estava com fome e começa a tentar ele. Só que ele não vai cair. Sabe por quê? Porque
quem levou ele para lá foi o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em você, o diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Amém? O diabo chega perante Jesus e desafia Jesus. E diz: Jesus, já que tu é o Filho de Deus, já que tu é Deus, já que tu tem poder. Quando o diabo fala isso, irmãos, é claro que ele não sabia que Jesus estava ali como homem. Transforma essas pedras em pão, tu não está com fome? Aí Jesus, como homem, resiste. Aí Jesus, como homem, diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm negado a Jesus por coisas tão pequenas? Porque Jesus, irmãos, estava 40 dias sem comer. 40 dias. E Satanás agora transforma essas pedras em pão e come. E ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás desiste de Jesus? Não. Satanás agora ele pega Jesus e leva para um lugar bem alto. A Bíblia vai dizer que foi ao pináculo do templo. E aí ele desafia Jesus novamente e diz: já que tu és filho de Deus, pula daí. E Jesus mais uma vez responde ele na altura, na classe: não tentarás teu Deus. Ei, Jesus estava dizendo: meu filho, tu não sabe com quem tu está mexendo. Quantas propostas nós recebemos, irmãos, na nossa vida, e as pessoas caem, e as pessoas tomam decisões ali, pelo que está vendo, pelo que vai beneficiar ela. O diabo desiste de Jesus? Não. O diabo agora pega Jesus. Eu fico até imaginando, irmãos. O diabo ele pegou Jesus, ele fazia, eu acho que igual pegava um bebê, né? Porque ele pegou ele, induziu a ele transformar as pedras em pão, ele não fez. Levou ele para um pináculo, ele não fez o que Satanás queria. E agora ele pega ele e leva para um monte bem alto. E ali, irmãos, ele mostra ali embaixo poder, dinheiro, comida, palácios, riquezas. E ele diz: se você se prostrar diante de mim, tudo isso é teu. Que tentação, hein, irmãos? A pessoa ir para um monte e olhar, e tudo que ela vê, tudo que seus olhos alcançar ali, basta ele dobrar o joelho, se prostrar diante dele, que tudo será dele. Riqueza, bens, poder, dinheiro, luxúria, tudo. Aí Jesus, mais uma vez, como homem, irmãos. Não era Jesus ali como Deus, era como homem. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque só o Senhor é digno de que um de nós se prostre diante dele. Qual deserto você está vivendo, irmãos? O deserto da precipitação? O deserto que você está permitindo ser levado para lá por Satanás? Ou o deserto
em que você permite a presença constante do Espírito Santo na sua vida e você é maravilhado e você é deixado ser levado pelo poder do Espírito Santo. Qual o deserto que você está vivendo? O fato, irmãos, é que se eu estiver vivendo em um desses desertos, o primeiro, o bom é que dá tempo de nós sair dele. Basta nós fazer igual aquele jovem, cair em si e retornar, e se arrepender, e buscar novamente, e começar do zero, e encarar a sua vida a partir de amanhã como um novo recomeço em que Deus faz na sua vida. Ou se você está vivendo no segundo deserto, que é aquele que o Satanás, que o diabo te pega e te leva para o deserto, está na hora de nós despertarmos. Está na hora de nós acordarmos, senão nós vamos ser levados para lá facilmente. Está na hora de nós pegar esse tema, expansão, expandir, colocar debaixo do nosso braço e começar de fato a trabalhar. Senão, nós vamos ser levados para lá também. Mas eu não fiz nada para ir para lá. Eu acabei de relatar aqui a vida quase toda de Jó, que ele era um homem bom, íntegro, correto, desviava-se do mal, e olha o que Jó passou. Olha o que Jó sofreu. Mas ele conseguiu sair de lá. Como? Através da resistência. No primeiro deserto você consegue sair. No segundo deserto você consegue sair. E no terceiro deserto você consegue sair? Você não consegue sair. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está te levando para esse deserto para te tratar. E como Ele te leva, você só sai de lá quando Ele te tirar. A palavra de Deus diz que é Deus que tem a chave, é Ele que fecha a porta, é Ele que abre a porta. Então, meus irmãos, às vezes você está aí com a soberba no seu coração, com a autoconfiança elevada, e aí o Espírito Santo te leva para o deserto para te tratar. Aí o Espírito Santo te conduz até o deserto para tratar o seu interior. Porque Ele faz assim, muitas pessoas querem tratar de fora para dentro, mas o Espírito Santo de Deus, Ele trata de dentro para fora. E enquanto você não for tratado nesse deserto, Ele não vai te tirar de lá. Amém? Então permita-se, meus irmãos, permita-se ser tratado nesse deserto pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus foi tentado essas 3 vezes, na última, você sabe o que aconteceu com Jesus? Quando o diabo falou assim: olha, tudo isso é teu, mansões, palácios, reinado, dinheiro, comida, mulher, tudo isso é teu se você se prostrar diante de mim. A palavra de Deus vai dizer que ele disse: afasta-te de mim, Satanás, porque só o Senhor é digno. Sabe o que aconteceu depois disso? Vieram os anjos do Senhor e fizeram um banquete para Jesus. Sabe por que fizeram isso para Jesus? Porque Ele permitiu que o Espírito Santo de Deus a tratasse ele ali naquele deserto. Então, irmãos, nunca é tarde para nós sairmos desses desertos. Nunca é tarde para nós permitir que Deus venha tratar o nosso íntimo, o nosso interior. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Pensem, você que está talvez afastados do caminho do Senhor, você que está aí no deserto da precipitação, que você tomou decisões erradas, na hora errada, que você ouviu conselhos de quem não deveria ouvir.
Ainda há tempo para você cair em si, ainda há tempo para você se reconciliar com Deus, ainda há tempo para você voltar para a casa do Pai. Só depende de você.